Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa transmissão. Agradecemos a todos os participantes que estão nos acompanhando. A nossa agenda hoje está focada na apresentação sobre o equacionamento do resultado deficitário registrado em 2021 do seu plano. A apresentação levará em média 30 minutos. O nosso diretor financeiro administrativo, Rafael Vicchini, fará uma rápida abertura. Em seguida, o nosso especialista atuarial, Moisés Paolazzi, apresentará a forma de equacionamento. E para encerrar, o nosso analista de investimento, Bruno Ribeiro, apresentará um panorama da rentabilidade nos últimos 2 anos. Após as apresentações, teremos cerca de 15 minutos para que o nosso time responda aos principais questionamentos. As perguntas podem ser enviadas aqui no próprio chat do YouTube, ou também podem ser enviadas pelo WhatsApp, ou recebemos também já antecipadamente algumas perguntas por e-mail. Tá? Algumas já estão respondidas ao longo da nossa apresentação, já serão respondidas ao longo da apresentação, e outras a gente vai deixar para os minutos finais para respondermos. Talvez não tenhamos tempo para responder a todos os questionamentos, né? Mas fiquem tranquilos, porque se não respondermos aqui no webinar, na sequência, faremos um FAQ no nosso site ou responderemos diretamente ao participante, dependendo do teor da dúvida. É importante também que vocês se identifiquem aqui no chat do YouTube com o seu nome, para que a gente saiba com quem a gente está falando, tá? Antes de fazer a pergunta. Bom, gostaríamos também de lembrar que em 2020, que fizemos uma apresentação ano passado, né, em 2022, com a apresentação de resultados de 2021, e essa apresentação está disponível no nosso canal do YouTube, para quem quiser relembrar, uma apresentação bem completa sobre o resultado desse ano em questão. Vamos dar início, então, passo a palavra ao nosso diretor financeiro administrativo, Rafael Vicchini. Obrigado, Vivian. Bom, em nome de toda a gestão da Elos, né, e da diretoria da Elos, boa tarde. Como a Vivian já falou, meu nome é Rafael, atualmente diretor financeiro da Fundação Elos, indicado pela patrocinadora Eletrosul. A intenção aqui, né, em nome de toda a transparência que é valor aqui na Fundação, prestação de contas, falarmos um pouquinho do déficit 2021, que iniciará o equacionamento agora no mês de março, e também abrir, claro, para dúvidas, sugestões, elogios, e abrir novas frentes aí de comunicação com os participantes. Primeiro slide, eu vou pedir, por favor, para a gente passar aqui os slides. O primeiro slide que a gente vai mostrar demonstra a estrutura hoje da Elos em termos de planos. Então, até para a gente se situar aqui do plano que a gente está falando. Então, hoje a Elos tem 5 planos de benefício, 3 planos BDs, benefícios definidos, formato benefício definido, 2 planos CD, contribuição definida, e um plano está para sair, será o nosso 6º plano de benefícios a ser lançado agora no mês de abril, talvez até em março, dependendo aqui da velocidade da Previc, que é um plano destinado a familiares e até os próprios titulares dos planos já existentes que desejem investir na Elos de forma voluntária, com um plano mais flexível em termos de institutos, de resgates e tudo mais, chamado Futurize. Então, o plano que a gente vai falar hoje dos senhores, das senhoras, é o plano BD-CGTE, é o segundo da esquerda para a direita. Para ter uma ideia do tamanho, né, da dimensão desse plano, temos quase 600 participantes, recebemos em agosto de 21, patrimônio da ordem de 300 milhões, e são planos com dinâmicas diferentes, né, BD e CD. Moisés, a Mariana eles vão poder explicar um pouquinho a dinâmica desse plano, por que o déficit se fala, quando se fala em plano BD, se fala em déficit. Esse é algo que na Elos a gente vive digamos assim, essa tendência, porque é uma mega tendência, né, que a gente passa hoje, o envelhecimento da população, afeta diretamente planos BDs, benefício definido, é uma mega tendência do século, né, de acordo com a ONU. De fato, estamos vivendo mais, de alguma forma a gente tem que acumular reservas, né, se preparar em termos de acumulação de recursos para fazer frente a esse novo desafio. O Brasil, especialmente nosso país, é um desafio
ele veio muito rápido, né? A gente pega, então, por exemplo, um país como a França, ela dobrou a sua população de 60 anos ou mais em 115 anos. O Brasil fez esse mesmo movimento em 20 anos. Então, para nós, nesse momento atual, a longevidade, o envelhecimento da população, que é bom, pela questão de saúde, de poder viver mais, mas ele traz imensos desafios em como a gente se prepara para isso quando se fala em previdência, em planejamento financeiro. E o nosso papel aqui, como gestores de fundos de pensão, é trazer para os senhores e para as senhoras não somente informações sobre o porquê desse déficit, por que ele existe, como ele é calculado, quando ele começa a ser cobrado, em quais termos ele, né, e quais são os números associados a ele, mas também a importância desse déficit para a saúde do plano, em termos de, principalmente, de solvência, né, que também vai ser abordado pelo pessoal da Seguridade. E o quadrinho de baixo, que são essas, né, que tem cores diferentes, é para mostrar aí pelo lado da gestão do ativo do plano, que aqui o Bruno vai falar pela área de investimentos, de como que é a nossa estratégia em termos de como a gente faz para levar esses recursos até o último beneficiário lá, previsto pela tábua de expectativa de vida, de mortalidade do pessoal da Seguridade, né, que está como premissa biométrica do plano, basicamente vinculada a recursos aplicados em títulos do governo federal, renda fixa, mas a gente vê também que tem renda variável, multimercado, exterior, isso o Bruno pode falar na sequência. Por favor, o próximo slide, e aí é meu último slide, que na sequência eu vou passar para o pessoal da Seguridade, né, o Moisés. Eu não queria deixar de passar a palavra sem falar um pouco da gestão de investimentos da Elos em termos de performance. Então, essa notícia que está na tela do valor econômico é do finalzinho do ano passado, final de novembro, tá? 29 de novembro, está ali na tela. E ele abordou um tema que, para nós, a gente vive aqui no dia a dia também, que é a competição com a previdência aberta, né? Pensão, previdência do BD, também um fundo de pensão fechado. Talvez o nome fechado hoje não faça jus a tudo que a gente vem construindo nos últimos anos. E ele faz um comparativo aqui em termos de inflação versus previdência aberta. E por que a gente se preocupa mostrar esse número? Para mostrar a performance do nosso produto, né, versus a previdência aberta. A previdência aberta nos últimos 12 meses é a barrinha vermelha do gráfico à direita, superior. Ele ficou abaixo de 6%, a rentabilidade dele, abaixo do IPCA. Quando a gente vê a gestão dos nossos planos, todos foram bem acima dos fundos abertos. Mas, de repente, os 12 meses, eles não são suficientes. É uma janela muito curta, alguns podem dizer, e eu concordo. Então, a gente abre para 36 meses, que é o gráfico à direita inferior. 36 meses, os fundos abertos renderam 15%, abaixo disso, e os nossos planos, nenhum deles ficou abaixo dos 15%, pelo contrário, bem acima desses 15% e acima da inflação, né? É uma pena, a gente não pode usar os dados do PDCGTE para essa janela que a gente utilizou aqui, porque nós recebemos em agosto de 21, mas não queria passar a palavra sem destacar a performance dos planos da Elos frente à inflação, frente aos produtos que a gente tem aí fora, e destacar, né, que o déficit é uma ferramenta que dói no bolso, claro, ninguém quer, né, ninguém gostaria de equacionar déficit, mas o investimento, não só ele paga essa conta, né? Então, a longevidade da população, né, da nossa população em si também, claro, é algo que enseja esse déficit e que é um mecanismo saudável para garantir a solvência para o último participante previsto pelo plano. Eu passo a palavra agora, agradeço, desejo um bom webinar a todos e a todas, e devolvo a palavra para a Vivian. Obrigado. Obrigada, Rafael. Moisés, pode dar sequência, por favor, na apresentação? Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Moisés, sou atuário interno na Fundação Elos e vou conduzir aqui continuar a apresentação. Então, aqui a gente vai falar sobre equacionamento de déficit de 2021 e
Para iniciar, acho que o mais importante a gente comentar que esse é um desdobramento do resultado de 2021, né, onde a gente apurou a necessidade de um equacionamento de déficit e apresentou um plano de equacionamento de déficit no exercício de 2022. Essa apresentação ela não tem relação com o resultado de 2022. O resultado de 2022 vai ser apresentado, ainda está em fase de aprovação no Conselho Deliberativo e vai ser apresentado aos senhores no mês de abril ou no mês de maio, no máximo. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Então, acho que a primeira pergunta é como nós chegamos até aqui, né? Então, a gente precisa fazer um resgate de como nós chegamos até esse momento. Inicialmente, a gente destaca aqui a transferência de gerenciamento, né? Então, em agosto de 2021, esse plano foi transferido da Fundação Família para a Fundação Elos e no encerramento do exercício de 2021, nós identificamos um resultado deficitário e que era maior do que o valor mínimo permitido pela Previc. Então, havia a necessidade de um plano de equacionamento. Esse plano de equacionamento, pela legislação, deveria ser apresentado no ano de 2022. Isso ocorreu no mês de novembro, onde a gente aprovou no Conselho Deliberativo o equacionamento. E nós estamos aqui no mês de março, que é quando vai iniciar as cobranças do déficit, março de 2023. Então, esse é um pouco do resgate de como ocorreu a apuração desse resultado. Mas antes de adentrar nos resultados em específico, a gente precisa relembrar um pouco do que aconteceu em 2020 e 2021, porque nós tivemos um fato bastante atípico e que, de certa forma, afetou os nossos resultados do plano. E aí, óbvio, a gente está falando da questão da pandemia, né? Então, aqui a gente trouxe algumas reportagens de como foi. Essa aqui é o comportamento das bolsas mundiais aqui logo no início da pandemia, lá em março de 2020, como isso impactou os retornos da renda variável, principalmente. O pior dia em 33 anos da Bolsa Brasileira, isso também foi registrado lá em março de 2020. O quanto que a pandemia afetou as metas dos fundos de pensão são algumas das reportagens que a gente trouxe. Mas não só isso, a gente trouxe aqui também um gráfico demonstrando a evolução do superávit e do déficit de todas as entidades de previdência fechada do país. Da onde que a gente extraiu essas informações? É da ABRAP. Qualquer pessoa pode entrar e consultar essas informações. A ABRAP é uma entidade que congrega todos os fundos de pensão do país, então ela tem todas as estatísticas de todos os fundos, o que permite ela a elaborar esses estatísticos. Então aqui a gente consegue ver o quanto que o total dos déficits dos planos BDs no país representava em 2014, 15, 16 até outubro de 2022 e quanto que tinha de superávit, aqui em valores em bilhões. Então, lá em 2014, tinha 31,4 bilhões de déficit em todos os planos do país e 27,6 bilhões de superávit. A gente vê aqui que tem uma elevação significativa no déficit em 2015 e 2016, isso decorrente lá da nossa crise política, né? Em questão do impeachment, toda aquela questão política que acabou afetando a nossa economia, afetou os fundos de pensão também, e a gente viu essa elevação. 2017, 18, 19 e 20, a gente percebe que houve uma recuperação bem significativa. Então, a gente saiu de 76 bilhões e foi até 23 bilhões em 2020. Em 2020, a gente tem a questão da pandemia. E aí a gente vê aqui o quanto que isso impactou nos planos de todos os fundos de pensão do país. Então, a gente sai de 23,8 bilhões de déficit e passa para 53,4 bilhões e 57,2 bilhões em outubro de 22, que é a informação mais recente que a gente tem disponível. A gente vê uma redução bem significativa nos planos que estavam em superávit, então passando de 31 para 17 e agora 21,6 bilhões. Então, a gente vê como esses fatores
que fogem completamente do nosso controle, acabam, de certa forma, impactando, né? Seja na questão da rentabilidade de investimentos, seja na questão de definição de meta de taxa de juros, né, que ela acaba, de certa forma, impactando nas metas dos planos. E aí aqui a gente vai para o resultado do plano, que foi apurado em dezembro de 21. Então, o plano apresentava 331,9 milhões de patrimônio de cobertura e 452 milhões de provisões matemáticas. Então, a diferença entre esses dois é o nosso déficit contábil, que foi de 120,8 milhões. Desse déficit contábil, é permitido a gente deduzir o ajuste de precificação. O que é o ajuste de precificação? Ele é um ganho decorrente da diferença entre a meta atuarial e as taxas que foram adquiridas, que os títulos públicos foram adquiridos e no qual os títulos públicos a gente marca na curva, ou seja, a gente vai levar ele até o vencimento. Então, a diferença entre essa taxa que a gente comprou o título e a meta atuarial é o nosso ganho, a gente vai ter um ganho futuro com isso. Então, a gente traz tudo a valor presente e deduz esse valor do resultado. Ele é algo positivo para o plano. Então, ele deduziu 26,8 milhões. Então, do nosso déficit contábil de 120 menos os 26, a gente tem o nosso déficit final do plano, que foi 94 milhões em dezembro de 2021. O que isso quer dizer? Que o nosso patrimônio de cobertura, então todos os ativos que nós temos, é inferior às nossas provisões matemáticas, ou seja, todas as nossas obrigações futuras com pagamentos de benefícios, todas as obrigações do plano até o último participante. Então, a diferença entre o patrimônio e as provisões é o nosso déficit, que é os 94 milhões. Bom, quando a gente vai analisar a questão de obrigatoriedade de equacionamento, como é que funciona? A Previc, que é o nosso órgão regulador, ele tem um normativo onde tem algumas metodologias de cálculo, um pouco mais técnicas, mas que a gente pode apurar um valor que o plano pode ficar em déficit sem necessidade de equacionamento. Então, é um intervalo que o plano pode permanecer em déficit pensando numa possível reversão futura, mas ele tem um limite. E esse limite para o plano BDCGT em dezembro de 2021 foi de 40,4 milhões, ou seja, todo valor que excede os 40,4 milhões é necessário equacionamento. Então, como a gente apurou um déficit de 94 milhões e o limite era 40 milhões, todo o valor que excedeu, ou seja, 53 milhões, 53,6 milhões, era obrigatório pela legislação a gente implementar um plano de equacionamento no mínimo desse valor aqui de 53 milhões. Mas antes de adentrar nos critérios de cálculo, é importante a gente falar sobre o que é um déficit técnico atuarial, porque é um termo técnico e talvez isso não seja de conhecimento de todo mundo. De uma forma muito simplificada, um déficit técnico atuarial não quer dizer que seja uma falta imediata de dinheiro, tá? Então, ele quer dizer que se forem mantidas todas as premissas atuariais, todas as premissas atuais e for mantido o déficit existente, vai faltar recursos lá na frente, lá no longo prazo, né, para pagar todos os nossos benefícios que a gente está prevendo. Então, o equacionamento de déficit, ele é uma ação preventiva com o objetivo de que tenham recursos suficientes para a gente conseguir honrar com todos os pagamentos de benefícios até o último participante. Então, o déficit técnico atuarial é basicamente isso. Então, ele é uma ação preventiva com o objetivo de manter a solvência do plano, evitando uma insuficiência financeira lá na frente. Ok, ultrapassado essa etapa e a gente precisa ir para a questão para a elaboração do plano de equacionamento. A legislação nos dá alguns passos que a gente precisa seguir para fazer um plano de equacionamento. E aí a gente tem a legislação vigente, a CNPC 30 de 2018, no artigo 14, e ela abre em duas etapas
no que se refere ao equacionamento de déficit. A primeira delas é separar quanto que é de responsabilidade da patrocinadora e quanto que é de responsabilidade dos participantes. Participantes entendido, ativos e assistidos. Então, essa é a primeira etapa. E tem uma segunda etapa que é separar quanto que é de responsabilidade. Tá, ok. A gente separou quanto que era de responsabilidade da patrocinadora e a gente viu quanto que é de responsabilidade dos participantes. Bom, mas dos participantes, quanto que é de responsabilidade dos ativos e quanto que é de responsabilidade dos assistidos? Então, a legislação, ela determina que a gente faça essa separação também. Então, ela diz que o equacionamento do resultado deficitário pelos participantes assistidos deve se dar considerando a reserva matemática atribuída a cada um desses grupos. Então, a gente vai avaliar quanto que tem de reserva matemática para os ativos, quanto que tem de reserva matemática para os assistidos, e vai atribuir o valor que é de responsabilidade dos participantes a cada um desses grupos. Eu vou abrir esses cálculos um pouco mais para frente. Além desses fatores, a gente teve uma resolução excepcional no ano passado, então, que foi a resolução CNPC 55. Diante de todo o cenário macroeconômico que a gente teve em função da pandemia, a Previc lançou a resolução CNPC 55, onde ela permitia, em caráter excepcional, ou seja, aplicável somente ao equacionamento de déficit de 2021, isso não vai se aplicar aos equacionamentos futuros ou equacionamentos passados, no qual permitia que os planos que tinham títulos públicos marcados a mercado e que tiveram um prejuízo decorrente da elevação brusca da taxa de juros ocorrida entre 2020 e 2021, que elas pudessem deduzir esse valor numa perspectiva, numa possibilidade de que essa taxa que se elevou rapidamente, só relembrando, né, a Selic ela bateu 2% em 2020, foi a menor taxa Selic da história. Então, ela saiu de 2 e foi para 2 dígitos, né, de forma muito rápida. Então, os títulos que estão marcados a mercado, eles acabam tendo um prejuízo com essa elevação brusca. E a CNPC 55, ela veio justamente nesse sentido, de possibilitar, na expectativa de que essa taxa voltasse a uma normalidade e esses prejuízos fossem minimizados. A gente fez um estudo específico e esse plano ele tinha uma quantidade bem significativa de títulos marcados a mercado. Então, a gente percebeu que tinha um impacto bem relevante decorrente da elevação da taxa de juros. Esse impacto a gente apurou num valor de 21,7 milhões. Então, o que que acontece? Do valor dos 53 milhões dos slides anteriores aqui, lembram? A gente tinha necessidade de equacionar no mínimo 53,6 milhões. Com a CNPC 55, ela permitiu que fosse deduzido dos 53 esses 21 milhões, mas ela fosse simplesmente fosse deduzido esse valor. Não quer dizer que vai deixar de ser necessário o equacionamento. No exercício de 2022, se desconsiderou esse valor. Na verdade, a gente está conseguindo um diferimento, visto que no exercício de 2022, a gente não observou esse retorno a uma normalidade da taxa de juros. Ela permaneceu muito alta. Então, não houve essa recuperação desses títulos. Então, o que acontece é que esses 21 milhões acaba indo para o resultado de 2022. Tá? Então, aqui esse slide ele só demonstra o que eu acabei de comentar. Então, a gente tem que o déficit era de 53,6 milhões, a resolução CNPC 55 permitiu a dedução dos 21 milhões, então a gente teve a possibilidade de equacionar um valor menor do que o mínimo, que é esses 31,9 milhões. A gente submeteu esses cenários, então foram 3 cenários, considerando o déficit total, que era os 97 milhões, o déficit mínimo, 53,6 milhões, e o mínimo do mínimo, que seria 31,9 milhões. E o Conselho Deliberativo optou pelo equacionamento de 31,9 milhões, que é o menor valor.
E aí a gente começa a abrir aquelas duas etapas de cálculo, esses 31,9 milhões. Então, 50% é de responsabilidade da patrocinadora e 50% é de responsabilidade dos participantes, aqui considerados ativos e assistidos. Então, como o déficit total foi de 31,9 milhões, ficou 15,9 milhões de responsabilidade da patrocinadora e o mesmo valor de responsabilidade para os participantes. Então, essa aqui é a primeira etapa. Então, como a gente sabe que os participantes vão ficar com 15,9 milhões, a gente vai para a segunda etapa, que é definir quanto desses 15,9 milhões vai ficar de responsabilidade para ativo e para assistido. Então, a gente precisa fazer uma proporção das provisões matemáticas. A gente tem que, em dezembro de 21, o total das provisões matemáticas era de 519 milhões. Desses 519 milhões, 461 milhões era referente a assistidos e 58,1 milhões era referente a ativos, ou seja, 88% das provisões do total das provisões é de assistidos e 11,1% do total das provisões é referente aos ativos. Então, essa aqui é a proporção que a gente vai aplicar nos 15,9 milhões. Então, os assistidos ficarão com 14,1 milhões do déficit e os ativos 1,7 milhões, de acordo com a proporção contributiva, com a proporção das provisões matemáticas. Essa proporção das provisões matemáticas é importante a gente destacar também que esse é o motivo pelo qual os ativos e assistidos eles têm alíquotas diferentes. Por quê? Porque cada grupo ele tem uma carga de responsabilidade no déficit diferente, né? Então, esse é o motivo pelo qual os ativos e assistidos têm alíquotas diferentes. E aí, indo já para valor, prazo, percentual de contribuição extraordinária, a gente tem que o prazo de equacionamento ele vai ser de 232 meses, o que equivale a 19,4 anos. Bom, como a gente define isso? Tem um cálculo técnico que é feito em função da duração do passivo do plano, que seria o prazo médio, de forma bem leiga, um prazo médio de desembolso com pagamento de benefícios futuros desse plano. Então, é 1,5 vezes esse prazo médio, o que equivale a esses 19,4 anos. Então, é uma premissa técnica que a gente utiliza também, dada pela legislação, para apurar o prazo máximo de equacionamento. O início também é obrigatório aqui até março de 23. O valor total a ser equacionado é 31,9 milhões. O valor de responsabilidade dos participantes é 15,9, como eu já comentei. E as alíquotas que serão cobradas dos ativos é de 0,74 e dos assistidos 3,51. Então, essas são as alíquotas. Importante a gente destacar aqui que essa é uma alíquota por situação do participante. Então, vamos supor que tem um participante que ele é ativo hoje, né? Então, ele vai iniciar com a alíquota de 0,74, mas ele vem a se aposentar no final do ano. O momento que ele se aposentar, que ele passar a receber o benefício, ele vai trocar de alíquota. Então, ele vai passar para uma alíquota de 3,51. Então, ela é uma alíquota por situação do participante. Então, aqui a gente só reforça essa questão, né, que é uma alíquota por... É uma alíquota por condição de participante, né, tanto para ativo quanto para assistido. E aqui a gente trouxe um quadro resumo para finalizar, que são as alíquotas que estão sendo cobradas atualmente. Então, lá em 2014, a gente tem uma alíquota de 2,46. 2015, nós fizemos o recálculo, né? O recálculo, quando a gente recebeu esse plano na transferência de gerenciamento, lá em agosto de 2021, a gente recebeu também com uma demanda de efetuar o recálculo desse plano de equacionamento lá de 2015. Então, essa era uma demanda que não havia sido aprovada pelo SESC, a Previc também havia solicitado que fizesse esse recálculo, nós refizemos esse recálculo, aplicamos a legislação em vigor,
Então, por isso que também a gente passou a ter alíquotas distintas entre ativo e assistido referente ao déficit de 2015. Então, ativo paga 1,22 e assistido 5,3 referente ao déficit de 2015. Já no déficit de 2021, como eu coloquei, as alíquotas serão de 0,74 para ativo e 3,51 para assistido. Então, o total que os ativos irão pagar vai ser 4,42 e os assistidos 11,27. Um ponto que eu posso adiantar aqui é que no resultado que ainda está em aprovação no Conselho Deliberativo do exercício de 2022, a gente teve uma redução na alíquota do déficit de 2014. Então, ele vai passar de 2,46 para 2,06. Então, a gente vai ter uma redução de 0,4 pontos percentuais a partir do mês de abril de 2023 já. Então, esses percentuais finais aqui terão uma redução de 0,4%. Para finalizar a minha parte, então, é importante a gente colocar que um plano BD, por mais que ele tenha a característica de ser um benefício definido, né, de acordo lá com o período final laboral do participante, né, sempre pegando ali a média dos últimos 36 meses, ele é um plano de benefício definido e vitalício. Então, para a gente mensurar todos os compromissos do plano com a manutenção de um benefício fixo, são utilizadas diversas premissas, sejam elas atuariais, econômicas e financeiras, para que a gente tenha a mensuração de qual o valor que é necessário a gente ter hoje para conseguir honrar com todos esses benefícios futuros, que é o que a gente chama das provisões matemáticas. Então, são levadas em consideração diversas premissas. Eu vou citar aqui só algumas delas, que são as principais, não são todas, tá? Então, eu vou citar aqui só as que são mais relevantes para o plano. Então, a gente tem expectativa de vida, que como o Rafael bem colocou no início da apresentação, é um fator que vem impactando muito os fundos de pensão. A gente observa uma elevação muito significativa ao longo das últimas décadas no Brasil. Isso se explica no Brasil e no mundo, né? O Brasil um pouco mais atrasado do que os países europeus, mas a gente observa que tem uma elevação bem significativa na expectativa de vida. Então, quanto mais as pessoas vivem, por mais que isso seja um fator muito legal, muito importante, isso traz uma necessidade de mais recursos para conseguir pagar os benefícios por mais tempo. Então, isso acaba, de certa forma, gerando uma necessidade de recursos. A gente tem composição familiar. Composição familiar é para um participante ativo, por exemplo. Então, o participante ativo, ele não tem a família consolidada. Imagina um participante com 25, 30, 35 anos. Ele não tem a família completamente formada. Então, são utilizadas premissas de acordo com as estatísticas do grupo, em específico, onde a gente estima qual vai ser a composição familiar desse participante. Então, vamos supor, um participante do sexo masculino, ele vai ter uma cônjuge 5 anos mais jovem e 2 filhos com determinada idade. Então, tudo isso a gente apura com base nas características do grupo do plano. Tá? Então, são premissas que a gente utiliza para participantes ativos. A gente utiliza tábuas de entrada em invalidez, tábuas de mortalidade de inválidos, crescimento salarial. Então, um participante ativo, ele tem um determinado salário hoje, mas ele tem uma carreira pela frente. Então, a gente faz estimativas de um crescimento real com base nas políticas da patrocinadora também. A gente faz uma estimativa de quanto que vai ser esse crescimento salarial desse participante para projetar quanto que vai ser o benefício desse participante lá quando ele se tornar elegível a receber o benefício, para a gente ter uma mensuração desses valores de uma forma mais adequada também. E fatores econômicos, que é a taxa de juros. Então, a gente espera receber uma determinada taxa de juros no futuro, né? Então, a gente tem estudos bastante aprofundados e são obrigatórios serem realizados todo ano. Então, a gente executa anualmente o estudo de convergência de taxa de juros, que é o que define a taxa real
de juros dos planos, que é o que define a nossa meta atuarial também. Então, a taxa de juros é sempre nessa visão futura do que a gente espera ter de retorno dos investimentos. E o próprio retorno dos investimentos, que é uma visão do que já ocorreu, né? Então, aqui é uma visão de futuro e o retorno dos investimentos a gente olha o que já foi realizado. Então, aqui seria o esperado e aqui o realizado. E o conjunto de todos esses fatores acabam impactando no resultado do plano, seja para superávit ou seja para déficit também. Então, a gente tem diversas outras premissas que impactam em menor significância nos resultados, como fator de capacidade, tem outros fatores que acabam tendo influência no resultado, mas que não são tão significativos. Esses aqui são os principais deles. Então, é importante que a gente tenha em mente que é o conjunto de todos esses fatores que fazem com que a gente tenha uma estimativa correta da nossa provisão, aí a gente confere com o nosso patrimônio e a gente apura se o plano está em déficit ou superávit. Então, da minha parte, era isso. Eu passo a palavra para o Bruno, que vai falar um pouco sobre os investimentos do plano CGTE. Obrigado, Moisés. Boa tarde, pessoal. Sou Bruno Ribeiro, economista e analista de investimento aqui da Elos. Apresentação, antes de a gente entrar diretamente na parte de investimentos, acho que cabe trazer um pouco do histórico do que aconteceu na economia durante o ano de 2021. Sabemos que tem sido um período de desafios constantes. Percebemos que depois de um 2020 adverso, né, com crise mundial, né, a crise pandêmica mundial, existe uma expectativa de um 2021 melhor para a economia brasileira, com a ampla vacinação e a retomada das atividades sociais. Entretanto, o primeiro trimestre de 2021 foi marcado por uma nova onda de Covid, ainda mais letal que a vista em 2020, fazendo com que algumas restrições voltassem a ser implementadas e contribuindo com a elevação da taxa de desemprego. Por exemplo, um dado que até julho de 2021, cerca de 14 milhões de pessoas estavam sendo afetadas pelo desemprego e, consequentemente, dificuldade de manter suas contas em dia e entrando em situação de inadimplência. Na economia, esse efeito da contaminação do primeiro semestre acabou sendo sentido principalmente nos setores de varejo e serviços, e, consequentemente, afetando as expectativas para o PIB. Mas, nesse sentido, em 2021, a variável que mais pesou no ano foi o avanço da inflação, muito acima da meta elaborada pelo Banco Central, que é de 3,75, e fechando o ano em torno de 10. Né? Dois dígitos era algo que não era visto há um certo tempo. Esse movimento acarretou numa forte necessidade de aumento da taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros, fechando em 9,25 no ano, sendo o maior percebido desde 2017. E quando se acreditava que o momento seria um perduro de uma redução da taxa de juros, né, por um longo tempo. Mas é importante ressaltar que a pressão inflacionária acaba causando impactos diretos e indiretos em toda a população, seja no dia a dia dos seus consumos ou como nos seus investimentos. Todo mundo pôde perceber isso melhor com o aumento do preço das commodities, em especial o preço do petróleo. A gasolina em 2021, todo mundo pôde perceber que teve uma alta, chegou a bater um acumulado de 70%, e uma vez que o Brasil, a sua principal fonte de transporte de produtos é via terrestres e os mercados são correlacionados, uma alta desses combustíveis impacta no aumento do custo de transporte de produtos e, consequentemente, impacta no preço dos produtos finais aos consumidores. Esse evento teve maior peso ainda pela disparada do dólar e com o avanço do preço internacional do petróleo também reforça a alta no preço dos combustíveis. Né? É apenas um dos exemplos, fora a elevação dos demais custos de produção, dada a ruptura de cadeia de suprimentos com a política de lockdowns pela China, com a economia fechada. Um outro fator importante que impactou a inflação aqui no Brasil foi a crise hídrica em 2021. Como o Brasil tem sua principal matriz energética via usinas hidrelétricas, a escassez de água foi necessário ligar usinas termoelétricas
e, consequentemente, gerando um custo mais alto, impactando no preço da conta de luz para todos nós. Trazendo agora para um olhar um pouco mais de investimentos, né, a gente pode perceber uma bolsa, no gráfico dá para ver bem que ela teve um desempenho abaixo do que se esperava em 2020, ela apresentou queda de cerca de 12%, principalmente impactada pela confiança do investidor, com a crise econômica no radar, os ruídos políticos de uma eleição que se aproximaria agora em passado 2022, e essa queda nas expectativas pode ser vista principalmente pela retirada do capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, que entre 2020 e 2021 retirou cerca de 50 bilhões, pressionando a Bolsa ainda mais para baixo. Dá para ver pelos gráficos que até junho havia uma expectativa da recuperação da economia, porém, com efeito inflacionário ao longo do segundo semestre, exigiu uma elevação da taxa Selic para conter essa inflação, reduzindo o poder de compra da população e o crédito para as empresas, e as ações em geral acabaram sofrendo com esse impacto. O plano BDCGTE, né, passou a ser gerido aqui pela Elos na parte final, na metade final de 2021, então havia uma necessidade de maior entendimento da carteira do plano, para trazer para a nossa filosofia de investimentos, e nesse momento de estresse não cabia grandes mudanças de carteira. A carteira, até então, ela tinha uma exposição de cerca de 20% de renda variável, e aí a bolsa puxando para baixo, o principal ativo era o BOVA11, que acompanha diretamente o Bovespa, e na carteira de renda fixa, 40% dos títulos eram NTNBs marcadas a mercado. Então, com a elevação dos spreads de juros, houve uma pressão para as rentabilidades nesse segmento também. Pode avançar, Moisés, por favor? Que é importante trazer que assim que a gente recebeu o plano, a gente tem toda uma ordem, a Elos possui o selo de governança e investimentos, então todo o movimento ele precisa passar por todas as áreas, então por mais que a gente tenha recebido na metade de 2021, dado o cenário de estresse econômico, a gente precisa passar todo o estudo técnico com todas as instâncias de governança, desde a diretoria, comitê de investimentos e conselho, mas agora trazendo já para o atual, né, para o momento atual, você pode até avançar mais um pouquinho, Moisés. Durante 2022, a gente trabalhou para readequar a carteira do plano para a nossa filosofia de investimentos, em busca de otimizar e sintetizar. Nesse sentido, nós montamos estruturas de alocações e gestoras renomadas no mercado para os segmentos de renda variável, multimercado exterior, para, assim, tentar reduzir o risco da carteira como um todo e aumentando o poder de acompanhamento gerencial pela Elos. Realizamos a alienação de alguns títulos privados para fazer frente à nossa política de diretrizes gerais de não ter crédito privado investido diretamente em carteira, somente via fundos. Na carteira imobiliária, fizemos a tentativa de leilão de imóveis para fazer frente à necessidade regulamentada pela Previc, que é para a alienação dos imóveis físicos das entidades até 2030. E, para concluir, agora, no início de 2023, conseguimos concluir as movimentações do plano para que ele tivesse a árvore de investimentos semelhante à dos demais planos. Então, era um plano que tinha uma carteira bem diferenciada, e agora, no início de 2023, conseguimos readequar para ficar mais alinhado aos demais planos. Todos os planos têm os mesmos fundos. E só exemplifica, né, o movimento da venda de títulos privados, a redução, né, reduzimos de 20% para 13%, todo ano é feito um estudo de ALM pela nossa consultoria financeira. O ALM ele faz o casamento entre o ativo e passivo do plano e consequentemente reduzindo a volatilidade e comprando títulos marcados na curva, que não vai ter esse tipo de influência de volatilidade de mercado, trazendo mais segurança para o plano. Acho que é isso, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Bruno. Bom, abrindo agora essa nossa nova etapa aqui da apresentação, para as dúvidas que já chegaram por e-mail, né? Antes da gente ler o primeiro questionamento, gostaria de destacar que estão juntos com a gente aqui nessa transmissão o nosso diretor superintendente, Ezequias Cândido de Paula, nosso diretor de seguridade, Roberto Elou, e a nossa gerente de seguridade, Mariana Sherman, também estão aqui
junto ao nosso time. Recebemos, por enquanto, 2 questionamentos por e-mail, um do André Albano. Ele fala: no ano de 2021, a rentabilidade ficou muito abaixo da meta atuarial, rentabilidade de 2,48% para expectativa de 16,73%. Diante disso, a pergunta: quando a rentabilidade fica muito abaixo da meta atuarial, quais os procedimentos que são feitos pelos dirigentes da Fundação Elos, objetivando a análise dos motivos pela baixa rentabilidade, e quais ações são empregadas para melhorar os resultados no futuro? Acho que o Rafael poderia... Posso responder? Por favor. O horizonte, acho que é bom, né? A gente falou sobre governança, né? Investimentos, né? E o fundo de pensão, como é que ele trabalha, né? A gente tem horizontes de médio a longo prazo. Isso faz parte de um estudo chamado ALM, estudos de casamento de passivos e ativos. Todo ano nós fazemos esse estudo. Né? 2021 ele já veio com uma estratégia já pré-definida pela entidade de origem, e nós estamos fazendo a adequação desse plano para o ALM a partir de 2022. Então, é natural que você tenha desvios entre meta atuarial e performance, como ocorreu em 2021, pelos motivos que o Bruno colocou, e você ajusta isso no seu planejamento olhando 5 anos à frente de novo. Então, você regula o risco que você vai tomar. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente vem ampliando renda fixa. A gente vem diminuindo o risco da carteira para que isso não ocorra de novo. Então, sim, Albano, né, o nome do participante, sim, a gente faz uma adaptação com relação ao passado, a gente aprende, avalia que risco que a gente vai tomar, são cenários que a gente chama, né, de cenários estocásticos que a gente gera para projetar esse nível de risco que a gente está disponível a tomar, e o resultado, né, considerando o primeiro ano cheio, que foi 2022, é regular o tamanho do risco que a gente está disposto a correr para o ano seguinte. No nosso caso prático aqui foi redução de renda variável, aumento de renda fixa, ocasionando compras de NTNB excluído que o Bruno salientou. Bruno, fique à vontade também, a gente pode seguir. Temos outra dúvida que também chegou por e-mail. Neri Maia pergunta: fui sócio fundador da Fundação CE, onde a visão que nos era repassada sobre a aposentadoria era a garantia de estabilidade. Hoje, aposentado, tenho que manter equacionamento de resultados deficitários, 2014 e 2015. Por último, mais um equacionamento, de 2021. Não tenho ideia do que poderá acontecer nos próximos anos. De repente, não terei mais o que receber. Então, um comentário dele, mas acho que vale o nosso esclarecimento quanto a esse comentário, inclusive para tranquilizá-lo, né? Abro. Não sei se Moisés, Mariana, fiquem à vontade. Eu posso falar um pouquinho, né? E aí Moisés, você me complementa. Como o Moisés explicou, nós temos um plano com uma característica de benefício definido e um plano em que o benefício é definido de forma vitalícia. Mas essa manutenção, e aí o motivo pelo qual é necessário um equacionamento de déficit, ele vem em função de um resultado acumulado, né, que observa as premissas utilizadas para que a gente possa estabelecer os compromissos futuros, então tudo aquilo que a gente precisa até o último benefício a ser pago, e esse comparativo com o que temos hoje, que é um ativo que tem um investimento e ele sofre uma rentabilidade que é o dinheiro, né, se corrigindo no tempo dentro das estratégias de investimento. Mas quando a gente observa algumas variações, a gente tem um resultado do plano que ele pode ser superavitário ou deficitário. No caso do plano deficitário, né, considerando que o déficit não é uma falta imediata do recurso, mas sim uma necessidade de observância para fins de solvência, nós podemos
estar dentro de um limite previsto por uma legislação que é muito rigorosa nesse sentido ou não. Então, quando a gente ultrapassa isso, é necessário um equacionamento de déficit. Como o Rafael falou, a gente não quer aplicar descontos e trazer, né, ônus adicionais, mas ele segue uma legislação cujo objetivo é garantir a saúde do plano a longo prazo para que todos os participantes consigam receber seus benefícios até o final. Então, essa apuração de resultado ela é anual. Nós tivemos anos muito difíceis, então, quando a gente olha, né, até tudo que foi trazido pelo Moisés e pelo Bruno em relação ao investimento, a gente teve anos muito difíceis. Estamos trabalhando numa estratégia para a gente equalizar a composição de investimento dos planos. Então, como o Bruno falou, a gente tinha uma carteira do CGTE muito diferenciada. E aí, quando a gente olha, a gente trouxe isso por uma equalidade através dos nossos processos de governança e a gente busca essa recuperação. Né? E o próprio processo ele prevê, no caso de uma recuperação, que ela seja relevante o suficiente para cobrir essa necessidade de dinheiro que a gente já observou, esses déficits podem até se extinguir. Então, o comportamento ele é apurado de forma anual, não há como se falar de forma prévia, mas as movimentações da massa, né, tanto olhando para as premissas atuariais e biométricas, quanto para as premissas financeiras e econômicas, a gente faz esse acompanhamento anual para identificar as ações necessárias para garantir a saúde e a solvência do plano. Então, eu não tenho uma resposta final sobre o que vai acontecer de fato, porque esse é um estudo que o próprio acompanhamento, tanto do investimento, ou seja, da movimentação da massa, é o que vai nos sinalizar ao longo do ano. Mas a busca é sempre pela recuperação. Obrigada, Mariana. Eu vou passar uma perguntinha aqui na frente, porque eu acho que tem muito a ver também com esse mesmo assunto, e ficamos ainda na área de seguridade, né? Depois eu passo as demais perguntas para o Bruno, né? Aqui que vieram da área de investimento. Luiz pergunta, o plano está equacionando 32 milhões de um déficit de 94 milhões. Como é tratado este saldo não equacionado de 62 milhões? É carregado para o passivo atuarial na avaliação de 2022? Moisés. Essa eu posso responder. Então, muito boa pergunta, né, primeiro. Sim, a gente está equacionando só uma pequena parte desse déficit total do plano. Então, dos 94 milhões, a gente está equacionando 32 milhões, então vai ficar pouco mais de 60 milhões no déficit acumulado do plano. Lembrando que a gente tem um resultado do exercício, mas esse resultado do exercício ele vai para um acumulado. Então, esse acumulado a gente acaba carregando ele por exercício seguinte. Então, para o resultado de 22, do encerramento do exercício de 2022, a gente vai acabar carregando esses 60 e poucos milhões de déficit para o resultado. Obrigada, Moisés. A gente tem uma sequência de perguntas aqui do participante Paulo Tavares. Algumas perguntas exigem dados, enfim, a gente vai colocar esse detalhamento no nosso site, no FAQ, mas eu vou adiantar já uma delas aqui que o Bruno consegue nos ajudar agora. Por que mesmo depois das informações de que os planos teriam a mesma forma de gestão financeira, o BDCGTE continua com os piores rendimentos? Então, como eu disse durante a apresentação, nós conseguimos concluir o processo de readequação da carteira da metade final de 2022 e conclusão foi agora no início de 2023. Então, a tendência é que agora sintetize a carteira mais próxima da árvore dos demais planos. Obrigada, Bruno. Os demais questionamentos vão estar no nosso site, tá, Paulo? Pode ficar tranquilo. Todas as perguntas serão respondidas. Tem um outro questionamento dele que é sobre governança, né? Como ter um representante do nosso plano nos conselhos da Elos? Rafael, consegue nos auxiliar com essa resposta? Vivian, a dúvida é se puder repetir, por favor. Como ter um representante do nosso plano nos conselhos da Elos?
Assim, a nossa representatividade aqui, né, em termos de participantes, isso é dado tanto por lei como por estatuto, ele é por patrocinadora, né? Então, gente, aqui vocês têm a representatividade e a patrocinadora Eletrosul e também podem eleger o participante de vocês nas eleições que a gente tem, seja para diretor, para conselheiro Na hora e eu para levei comitê de o olho. investimento. Ou para comitê de investimentos, né? A gente não tem hoje, né, na Elos uma representatividade por plano. A gente não vê isso também como saudável em termos de governança. Então, existe a representatividade, ela é dada a todos, seja, né, conselho, diretoria, comitê, e ocorre em ciclos de 4 anos. Então, próximo ciclo, vocês terão a oportunidade de optar, né, de escolher pelo representante de vocês nessas instâncias que eu comentei. Tem outras perguntas chegando aqui pelo chat também. Tem uma pergunta do Darville. Qual a expectativa dos gestores para a recuperação da rentabilidade do plano comparativamente aos demais planos administrados pela Elos? Quer que eu responda, Bruno? Eu começo aqui. Seria uma expectativa em termos de performance, né? Mas pela resposta do Bruno, a nossa expectativa é que siga, a partir de agora, não tenha tantas diferenças de um plano para outro, correto, Bruno? Se quiser explorar um pouquinho. Segue nessa linha, né? Uma vez que a gente readeque e sintetize, mas assim, lembrando que a gente não pode comparar os planos, porque cada plano tem sua característica própria, né? A Elos administra 5 planos, sendo 3 BDs, dentre suas características, e 2 CDs com suas características próprias. Então, mesmo que tenhamos uma árvore com aquelas rentabilidades, a composição percentual que será alocada em cada plano vai ser diferente. Então, isso vai impactar na rentabilidade de cada plano, sim. Então, será muito difícil que um plano tenha a mesma rentabilidade do que o outro, mas o comparativo será em segmentos. Luiz também fez uma outra pergunta de bastante relevância, acho que vale a gente trazer aqui para esse fórum. Supondo que a meta atuarial fosse atingida, ainda haveria um déficit no plano em decorrência de outros fatores, neste caso, quase 50% do déficit apurado. Há proteção possível para amenizar esta situação? Essa eu posso responder também, é uma ótima pergunta. Esse é um problema, né? Quando a gente tem uma situação deficitária no plano e a gente equaciona o valor mínimo, a gente está sempre no limite. O que acontece? A gente equaciona o valor que excede o limite, ou seja, a gente vai estar sempre no limite. Então, qualquer fato atípico que venha a ter no plano, a gente vai ultrapassar esse limite e vai ser necessário equacionamento. O próprio carregar desse valor deficitário, ele gera um pouco de déficit, que é o quê? A gente tem um determinado valor de provisão matemática e a gente espera que esse valor de provisão matemática vá rentabilizar pela meta atuarial. Se a gente tem ativos que são menores do que a provisão matemática, a gente tem uma diferença, né, entre o ativo e a provisão matemática. Essa diferença rentabilizada pela meta atuarial vai gerar um déficit no plano também. Então, a gente teria que ter outros ganhos decorrentes de outras premissas de forma a compensar essa própria existência do déficit. Vamos supor, um excedente de rentabilidade, uma rentabilidade acima da meta, poderia ser um dos fatores. Uma alteração de taxa de juros pode ser um outro fator que possa trazer um efeito positivo para o plano, a fim de compensar essa existência do déficit mínimo, mas fatores de proteção para amenizar essa situação não tem. A legislação não nos permite ter fatores alternativos que dê uma segurança para essa questão do plano estar em déficit. A gente precisa ter algum fator que compense essa própria existência de déficit. O melhor dos cenários seria o equacionamento integral do déficit, porque aí tu deixa o plano em equilíbrio. O plano estando em equilíbrio, aí as premissas se realizando, se concretizando conforme o previsto, o plano não entra em déficit.
Então, esse seria o cenário ideal, mas a gente sabe que é o cenário onde vai exigir alíquotas de equacionamento maiores do que as que estão vigentes atualmente. Bom, nosso tempo já está quase se esgotando. Chegou aqui uma última dúvida. Tem outras, né? Várias outras dúvidas, inclusive do Luiz, que vão ser respondidas, tá? Na sequência no nosso site. Mas chegou uma última dúvida aqui do Felipe Ferreira, que eu vou ler na sequência. Só queria destacar que a gente colocou um link aqui no nosso chat do YouTube para uma pesquisa rápida de satisfação em relação a essa apresentação que a gente está fazendo. Peço que todos que estejam aqui participando acessem, são 3 perguntinhas bem rápidas, objetivas, para a gente poder sempre ir aprimorando, né, o conteúdo e o material que a gente leva para vocês. Bom, então a última pergunta aqui que a gente vai ter tempo de ler, do Felipe Ferreira, ele fala, na hipótese de haver planos de migração para outros planos previdenciários, isso pode resultar em um aumento de déficit? Esse eu acho que eu começo e o Moisés termina, né? No plano de migração, da massa que, né, do movimento que tiver de migração, ou seja, dos participantes que migrarem e da parte de responsabilidade da patrocinadora equivalente aos participantes que migrarem, os compromissos eles são quitados, né? É como uma antecipação, uma liquidação antecipada da cota-parte do déficit, a que representa este grupo e a contrapartida da patrocinadora. Então, esses são números que são apurados no processo de migração. Então, do correspondente às provisões matemáticas da massa né, das pessoas, do total de participantes que fizerem a migração, a fatia de responsabilidade do déficit, ela tem uma liquidação, inclusive da parte antecipada da patrocinadora. E aí, Moisés, fica à vontade para complementar, mas de uma forma resumida, o processo de migração em si, a migração em si, ela não é responsável por um aumento do déficit. Não, perfeito, Mário. Só complementando o que tu já colocou, o processo de migração ele não vai gerar déficit, né? Justamente pelo fato da patrocinadora e os participantes que efetuarem a migração, eles precisam quitar todas as obrigações com o plano. Então, vamos supor, déficit, serviço passado, qualquer compromisso que a patrocinadora e os participantes assistidos tenham ao fazer a migração, eles precisam quitar de forma antecipada. Então, o plano em si, quem fica no plano, não vai ser prejudicado por um processo de migração. Tá? O processo de migração não vai gerar déficit no plano. Bom, a gente recebeu outras perguntas também por e-mail, temos outras aqui registradas via chat, que estamos salvando tudo, e posterior a esse webinar, na próxima semana, vamos responder a todos esses questionamentos, se não individualmente, num FAQ que a gente vai divulgar no nosso site, tá? Essa apresentação também está sendo gravada, a gente vai deixar disponível no nosso canal do YouTube, e teve um participante que também nos pediu o PDF, não sei se ele estava com algum probleminha no link dele, né, e aí a visibilidade não ficou muito boa, a gente vai disponibilizar o PDF da apresentação também, tá? Então, continuamos à disposição em todos os nossos canais de atendimento, agradecemos muito a participação de todos, e lembrando de responder a nossa pesquisa de satisfação para nos ajudar aí a fazer eventos ainda melhores. Obrigada, boa tarde.